Aí, em 85, ele se candidata a prefeito também. Isso. Pelo PTB de novo. Em 85, ele se candidata pelo PTB. Que tem a famosa história do Fernando Henrique sentado na cadeira do Isso, prefeito. exatamente. O que aconteceu ali foi que o Maluf estava muito queimado naquela época, porque ele tinha passado pela candidatura presidencial contra o Tancredo, e a derrota desmoralizou ele de uma tal forma que ele preferiu ficar de fora na eleição municipal de 85. E o que aconteceu foi que o Jânio estava no PTB e acabou tendo, digamos, a ajuda desse grupo do PDS, que ficou do lado dele, né? A direita, aliás, se dividiu muito bem. A direita ficou do lado do Jânio, ou seja, essa direita malufista ficou do lado do Jânio, e a esquerda se dividiu em dois. Então, ficou o Fernando Henrique e o Suplicy. Isso beneficiou o Jânio. Porque a esquerda se dividiu, mas a direita ficou unida. Isso, como a eleição não tinha 2 turnos, tinha um turno só, o Jânio se elegeu. E o que aconteceu é que o Fernando Henrique estava muito convencido. Muito. O Fernando Henrique ele é um cara que a gente olha para ele hoje, ele melhorou tanto. Porque ele era um cara convencidíssimo, um cara metido a besta, ele se achava o máximo. Era um cara que as mulheres gostavam do Fernando Henrique. Ele era senador já, né? Ele era senador, ele era, na verdade, suplente de senador. Suplente. Né? Ele era, naquela época, era suplente. Ele se elegeu, ele foi suplente do Franco Montoro. Quando o Montoro virou governador, o Fernando Henrique subiu, mas ele era suplente. Depois, em 86, ele se elegeu. Mas o Fernando Henrique era um cara muito cheio de si, sabe? A gente pode até conversar com ele hoje, ele reconheceria isso. Ele aprendeu com a política. Ele estava muito convencido de que ele ia ganhar, porque o Sarney estava do lado dele, que era o presidente, o Montoro, que era governador, estava do lado dele, e o Mário Covas, que era prefeito, estava do lado dele. Então, contando com o governo, com o apoio presidencial do governo e da prefeitura, ele achou que ele estava eleito. Deveria ter pensado, em primeiro lugar, que o Sarney não estava do lado dele. O Sarney era figura janista histórica, desde a época da presidência do Jânio. E o PMDB não cerrava fileiras unanimemente ao lado do Fernando Henrique. Tanto é que o Quércia, que era o cara que era vice do Montoro, estava contra o Fernando Henrique. Era um cara janista, desde o começo. Então havia ali uma grande divisão. E nessa campanha, nessa eleição, teve o episódio do Boris Casoy perguntando para o Fernando Henrique se ele acreditava em Deus, e o Fernando Henrique, não sei. Esse é o debate da Rede Globo. Então, daí teve o Jânio falando que acusando o Fernando Henrique que ele ia colocar maconha na merenda das crianças, isso, não era isso? Essa campanha foi uma doideira. Acho que foi a última das campanhas violentíssimas mesmo. O que aconteceu foi o seguinte: o Fernando Henrique e o Jânio polarizaram a eleição. O Suplicy ele corria por fora, como uma figura nova. O PT era ainda incipiente, tá? Uma ótima figura, como sempre foi o Suplicy, mas o PT ainda não tinha força nenhuma. Então as pessoas viam com simpatia, mas não com real, chance de vitória. Então o Fernando Henrique e o Jânio polarizaram. E como eu falei, o Fernando Henrique estava muito crente da vitória. E começou assim uma troca de socos entre os dois, assim, terrível. Não houve assim um pingo de civilidade, não houve um pingo de educação. Era assim, era o Fernando Henrique falando que o Jânio era um velho bêbado e o Jânio dizendo que o Fernando Henrique era um maconheiro e não sei o que lá, porque o Fernando Henrique tinha dado uma entrevista para a revista Playboy dizendo que tinha experimentado a maconha. E a partir daí foi suficiente para que os marqueteiros do Jânio pegassem essa entrevista e dissessem: ele é maconheiro. Entendeu? Esse é o homem que vai colocar maconha na merenda das crianças. Entendeu? E aí, por outro lado, o pessoal do Fernando Henrique dizia que o Jânio era um bêbado, um velho bêbado que estava com o Golbery de um lado e o Delfim Neto de outro. Então era uma briga horrorosa, assim, mas uma coisa muito, muito baixa mesmo. E é tal coisa, o Jânio estava acostumado a isso. O cara tinha tido aquelas brigas com a Ademar desde tanto tempo antes. O Fernando Henrique era um cara que não estava acostumado a isso. E o que faltou ao Fernando Henrique? A tarimba do Jânio. O fato de ter sido um cara pobre. A possibilidade do Jânio entrar num boteco, tirar o cigarro da boca de um mendigo e colocar na boca dele e continuar fumando. Entende? Pegar o copo de pinga que um sujeito está bebendo e dar um gole e falar obrigado, entendeu? Chegar em campanha numa cidade, o Fernando Henrique, a gente lembra daquela coisa dele no burrico, aquela coisa ridícula dele. Comeu buchada. Comeu buchada, um negócio ridículo, pelo amor de Deus. A gente tem pena dele quando a gente vê essas coisas. O Jânio não. O Jânio era um cara que em campanha entrava na casa de um sujeito... Tinha um sanduíche de mortadela no bolso. Né? O sanduíche de mortadela, ou então... isso foi bem no começo, ele fazia mesmo. Mas já nessas campanhas finais, ele entrava na casa desses correligionários pobres, gente muito simples. E é aí que acontece, a mulher do sujeito tinha feito aquela maionese horrorosa, com mosca em cima. O Jânio ia lá e comia com aquele prazer.
e comia, e o sujeito chegava com aquela pinga de gasolina, servia, o Jânio bebia com o maior prazer. Então, esse tipo de coisa o Fernando Henrique nunca teve e nunca terá. Isso era inerente ao Jânio, era natural. Isso sim era muito espontâneo no Jânio. Essa naturalidade, esse contato epidérmico com o povo. O Jânio tinha prazer nisso. O Fernando Henrique deve ter nojo, coitado. Sabe? O Fernando Henrique não conseguiria fazer isso. O Castilho Cabral conta nas memórias dele isso. Quando ele via o Jânio e o Porfírio da Paz, que eram os candidatos a prefeito em 53, na padaria. Isso o Castilho disse que encontrava eles lá no Brás e tudo mais, mas me contou um primo dele que viu o Jânio pegar um sonho, não sei, moscas, e comia, para agradar o padeiro, porque, sabe, aquela coisa, sempre pensando no efeito que isso teria. E o Fernando Henrique não tinha nada disso. E o que aconteceu foi isso. O Fernando Henrique, acho que uma semana antes da eleição, ele tirou uma foto na cadeira do prefeito. A Veja que pediu, né? Não foi? Sim, a Veja foi para a Veja, exatamente. A Veja pediu para ele fazer essa foto, ele tirou uma foto na cadeira do prefeito e foi uma estupidez. O Fernando Henrique tentou justificar isso recentemente, dizendo que parece que esse convite tinha sido feito para os outros também. Eu acho conversa fiada. Para mim, o Fernando Henrique errou. E o Fernando Henrique, mais tarde, foi o primeiro também a reconhecer. Ele falou assim, em política a gente acerta e a gente erra, e tendo perdido para ele, eu aprendi com ele. Com toda certeza foi a maior lição de vida dele. Daí o Jânio ganhou a eleição e quando foi tomar posse, ele desinfetou a cadeira. O Jânio ganhou a eleição e no dia da posse, ele virou para o José Roberto Faria Lima, que estava lá com ele, que era o sobrinho do brigadeiro Faria Lima. E aí o Faria Lima chegou assim, prefeito, posso fazer alguma coisa pelo senhor? Ele falou assim, pode, me dá um inseticida. E eu não sei se ele pegou um inseticida, pegou qualquer coisa que ele pudesse, qualquer spray que ele tivesse, deu na mão do Jânio, ele falou assim, ele começou a borrifar na cadeira e falou, nádegas indevidas a utilizaram. E aí borrifou para a imprensa inteira ver, foi um gesto extraordinariamente cômico, muito divertido, uma coisa antológica, que era o Jânio sabia criar esses fatos como ninguém. E foi uma coisa que o Fernando Henrique mereceu, entende? Sabe? Tanto, é por isso que eu não digo isso, eu digo como se dizia sem jaça. O Fernando Henrique melhorou depois disso. Ter concorrido com o Jânio e levado a surra que ele levou, melhorou o Fernando Henrique. Foi uma lição de vida para ele, foi uma derrota pedagógica para ele. E aí já indo para 89, na eleição para presidente, o Jânio estava cotado, ele chegou até a dar algumas entrevistas falando que não sei se eu vou... Mas ele já estava meio doente, né? O Jânio, ele sempre era cotado. É. Né? O Jânio é aquele político que estava sempre nas listas. Né? E não resta dúvida de que ele queria muito. Ele queria muito. Porque esse animal político, né? Essa coisa que existia dentro dele não morreu nunca. Porque ia ser a primeira eleição para presidente desde a eleição que ele tinha sido eleito. Desde ele próprio, né? Exatamente. 29 anos depois foi a campanha presidencial. O Jânio estava na lista, ele desejava, havia conversas muito profundas dele já com o PFL e com outros partidos menores que estavam dispostos a lançá-lo. Só que o Jânio, já no começo da campanha, ele teve um AVC na Turquia, parece, e ele teve um primeiro AVC. E quando ele voltou para o Brasil, ele já não voltou 100%. E aí foi que ele anunciou a aposentadoria dele, em maio de 89. Ele teve uma conversa com o Collor, onde o Collor diz que o Jânio falou que pro Collor, você é meu herdeiro político. Então, eu acho que foi, não sei se foi o Jô Soares que falou isso. Eu nunca ouvi falar dessa história. Eu acredito que não, sinceramente. Tem mais cara de anedota isso, porque que eu saiba, o Jânio não teve nenhuma conversa com o Collor durante a campanha, nenhuma. O Collor não queria, inclusive, nenhum tipo de associação com o Jânio naquela época. O que aconteceu foi o seguinte: o Jânio, em primeiro momento, ele fez uma propaganda para o Maluf, uma propaganda paga para o Maluf. Depois disso, ele apoiou o Aureliano, porque era do PFL. Mas o Jânio já estava doente naquela época, então ele já não apitava mais nada. E quando se desferiu o primeiro turno e o Collor e o Lula foram para o segundo turno, o Jânio fez um pronunciamento, não foi bem um pronunciamento porque ele já estava doente, ele escreveu um artigo apoiando o Collor. Então, essa coisa, esse encontro deles, eu não tenho notícia disso, me parece que não, porque o Jânio estava doente e não havia, que eu saiba, grande simpatia entre os dois. O Jânio tinha contato com o pai do Collor, o Arnon de Mello. E a morte da esposa dele no ano seguinte, em 90, agravou a situação dele, né? Ele ficou mais depressivo. Em 1990, eu vi uma
imagem do Jânio fazendo um pronunciamento, agradecendo um comitê que tinha sido aberto com o nome dele, de campanha ao Collor, inclusive, e ele já estava péssimo naquela época. Em 90, me parece que ele já teve o segundo AVC, e aí ele ficou entrevado, já ficou na cadeira de rodas, e aí ele ficou muito mal, que foi quando houve a eleição para o governo em São Paulo, que o Jânio apoiou o Fleury. E eu me recordo que a última imagem deles dois juntos, do Jânio e da Dona Eloá juntos, foi feita justamente no dia da eleição, que a Dona Eloá foi votar. E o Jânio estava péssimo já naquela época. Em outubro de 90. Em outubro de 90. E aí a Dona Eloá morreu no dia, me parece, 22 de novembro. E para mim, a vida do Jânio acabou ali. A vida do Jânio acabou ali. Realmente, o ano de 91 foi um ano de intenso sofrimento, foi um ano de declínio. Eu o conheci justamente, digamos, no último momento, digamos, de algum tipo em que ainda ele poderia... Alguma força ali, alguma a última força dele. Sim, foi a última, porque depois disso ele entrou num processo de declínio, assim, absoluto. Ele tinha a doença dele era uma doença degenerativa mesmo, e a partir daí o que a gente vê é isso, um declínio absoluto, uma coisa que ele alternava períodos de lucidez com períodos de confusão total, até o momento em que ele foi para a clínica, e na clínica ali foi ladeira abaixo mesmo, e os últimos, acho que 4 ou 5 meses de vida do Jânio foram assim, uma coisa triste, e uma coisa, sabe, patética, sabe, uma coisa, realmente é uma coisa que, quaisquer que sejam os pecados que o Jânio cometeu em vida, ele pagou em vida, porque esse fim da vida dele ele não merecia, foi muito triste mesmo. Para a gente encerrar, então, vamos contar então algumas histórias do Jânio, que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar. Por exemplo, aquela história com Augusto Nunes. A história do Augusto Nunes. O Jânio era uma figura. Essa coisa que a gente fala do dinheiro que ele pedia para os amigos, é porque o Jânio era um cara encantador. Isso que eu digo, sabe, os inimigos do Jânio admitem isso, declaram isso. Ele era um cara muito encantador, então era gostoso ser amigo do Jânio. Porque o Jânio era um cara que, se você convidasse para uma festa, ninguém nunca mais ia esquecer aquilo. Porque o Jânio ia contar histórias, ele ia brincar com todo mundo, ele ia cantar as mulheres, ele era um cara muito divertido. E, além disso, antes de tudo isso começar a acontecer, da saúde dele começar a dar esses sustos, ele era um cara que bebia, dava um show de beber. Porque era aquela coisa que, aquilo que se diz, ele bebia bem e bebia bem mesmo. Porque ele não era aquele cara que você ia ver bêbado. Então, por exemplo, tem muitas histórias dele em festas assim. Então, tem uma, por exemplo, que o primo dele me contava, que ele foi para a casa desse primo para almoçar, era um almoço no domingo, ia ter uma feijoada, sei lá o que ia ter, e o Jânio ele chegava e pedia imediatamente uma garrafa de vinho, e bebia inteira a garrafa de vinho. Durante o almoço, ele bebia talvez 4 ou 5 latas de cerveja, junto com o almoço. Acabado o almoço, ele bebia um whiskinho junto com os amigos. E no fim da noite, quando já estava todo mundo bêbado, caindo, assim, morrendo de ressaca, ele pediu uma caipirinha. Entendeu? Porque ele não estava satisfeito ainda e tomava talvez 3 caipirinhas. E se ele ficasse com sede, ele tomava um jarro de suco. Então o Brasil Vita, que era vereador de São Paulo, foi amigo do Jânio a vida inteira, me falou, eu não sabia onde ele colocava tudo isso. Não sabia como conseguia... Não era questão de como ele bebe tanto. Não, onde vai tudo isso? E o Augusto Nunes teve uma experiência pessoal, um contato imediato com isso, que foi a entrevista que ele fez, me parece, em 79, para Veja. Ele foi até o Guarujá, que era onde o Jânio morava na época, no Jardim Acapulco. E o Jânio, naquela época do Guarujá, ele estava bebendo mais do que nunca. A questão era essa, justamente, que eu acho que até estava falando antes. Esse período em que ele recebeu os direitos políticos de volta, mas não tinha nenhuma eleição, era um período horrível para ele. Era um período de pura ansiedade, então ele bebia muito mais. Então, quando esses sujeitos o Augusto Nunes e a equipe dele foram entrevistá-lo, o Jânio bebeu, assim, tipo... Ele bebeu, parece que 7 latas de uma caipirinha que tinha em lata, e bebeu 5 latas de cerveja, e bebeu 2 garrafas de vinho. E o Augusto Nunes queria competir com ele. E o Augusto Nunes queria acompanhar, queria poder dizer, né,
no futuro que ele tinha conseguido beber pau a pau com o Jânio. E a verdade foi que todos eles acabaram bêbados completamente, totalmente embriagados, e o Jânio estava firme, forte e pronto para outra. Porque isso é justamente o traço mais marcante desse aspecto do alcoolismo do Jânio. Outra história muito interessante que me contou o filho do Giacomo Franco, que era um grande amigo do Jânio, é que o Jânio estava uma vez na casa, não sei se na casa dele próprio ou na casa do Giacomo, e ele pegou uma neta do Giacomo, uma netinha, ele começou a brincar com ela, não sei o que, e começou a girar. E ele já tinha bebido muito. Então ele começou a girar a neta e de repente, plof, caíram os dois na piscina. E o Jânio saiu da piscina assim, indignado com ele próprio, sabe, de ter deixado isso acontecer. E voltou para dentro, sabe, aquela coisa, se recompôs e voltou completamente sóbrio. Então ele não permitia que acontecesse uma coisa que pudesse envergonhá-lo de fato. O Fulvio Stefanini, por exemplo, foi um cara que conviveu muito com o Jânio, porque era vizinho dele no Guarujá. O ator Fulvio Stefanini, grande ator, conviveu com o Jânio no Guarujá. Ele disse que o Jânio tinha assim, tipo, eles passavam lá, os amigos todos, inclusive o Fulvio, bebendo a noite inteira, e chegava um ponto em que estava todo mundo morto já de tanto beber, bêbado, embriagado, de ressaca já. O Jânio ia até o banheiro, lavava o rosto, voltava novo. Começar de novo. O dia estava pronto para outra. Então, o Jânio, ele tinha esse aspecto. As pessoas falam, não, ele não era alcoólatra, ele gostava... Não, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. Isso era uma coisa que ele tinha. Mas era um cara que realmente nunca permitiu que o alcoolismo influísse em qualquer aspecto da vida pública dele. As pessoas que dizem, porque ele bebeu demais e renunciou... Mentira. Nunca. Porque ele estava de porre. Estava de porre. Mentira. Nunca você vai conhecer um político que viu o Jânio de porre, assim, exercendo cargo no gabinete dele. Jamais. Jamais. Ele era extremamente responsável, extremamente cioso e zeloso do próprio cargo. Ele nunca faria isso. Ele podia estar com uma garrafa de uísque do lado, mas bêbado você não ia vê-lo, de jeito nenhum. Bernardo, eu queria agradecer a sua entrevista, lembrar para as pessoas que estão assistindo que esse é o primeiro volume, né? Sim, esse é o primeiro volume de muitos que vão vir ainda. Esse trata de toda a vida do Jânio, até que ele se elege para o primeiro cargo dele, que é o de vereador. Trata de todo esse período que veio antes, que é um período completamente inédito. Nunca foi tratado, existem inúmeros fatos interessantíssimos. O Jânio teve tios dele que foram assassinados. O tio Miguel, o tio dele, Miguel, irmão do Gabriel, era um sujeito que fez parte da campanha civilista do Rui Barbosa, foi o homem que incutiu no Jânio o germen da política e o germen da advocacia, e um homem que foi assassinado no dia 10 de novembro de 1937, que foi o dia do golpe do Estado Novo. O Jânio teve contato com todas essas pessoas. Quando ele estava no Largo São Francisco, houve a intentona comunista, houve a intentona integralista, o golpe do Estado Novo, a eclosão da Segunda Guerra. Quer dizer, ele participou ele estava nos lugares ali onde... A vida do Jânio, nesse primeiro quadrante da existência dele, é uma coisa riquíssima. E nós entendemos, finalmente, o porquê dele ter justamente abraçado a política com tal fervor. E é porque ele teve justamente toda essa convivência com essa situação política mundial nessa época. E onde as pessoas podem encontrar o livro? O livro ele pode ser encomendado na própria editora, a editora O Patativa, que foi que lançou esse livro, e eu vou dar, se você me permitir, o e-mail. Pode falar. É editora.opatativa, @gmail.com. editora.opatativa, @gmail.com, e eu espero que as pessoas leiam, porque nós devemos incentivar esse tipo de estudo, precisamos conhecer a nossa história. A história do Jânio tem sido ignorada completamente, e contar a história do Jânio, como você já viu, é contar a história do Brasil e daqui 4 anos vai ser o centenário dele, né? Daqui a 4 anos nós temos o centenário dele. O Jânio estaria realmente com 96 anos hoje, faz agora 21 anos que ele morreu, e não havia efetivamente um trabalho que contasse a vida dele detalhadamente. Eu tive a sorte de começar esse trabalho em 98, então eu tive ainda o privilégio de entrevistar pessoas como José Aparecido, como Saulo Ramos, como o J. Pereira, que foi o cara que escreveu o livro dos bilhetinhos, os mais velhos vão todos lembrar. E outra dezenas e dezenas de pessoas que já se foram, mas que deram depoimentos maravilhosos e que vão sair aos poucos nos próximos volumes.
Para definir o Jânio em uma palavra, você definiria como? Uma palavra, carismático. Carismático. Ele foi o político mais carismático do século XX, não resta dúvida. Era um homem que podia conquistar o povo com esse magnetismo pessoal dele. E, para terminar, até conto uma história do Walter Feldman, que era o vereador que fazia oposição ao Jânio nessa segunda prefeitura. Ele era o mais cri-cri, o mais violento opositor ao Jânio. E o Walter me contou que odiava o Jânio, que o Jânio era um desgraçado, que era o dia que ele foi no gabinete do Jânio para resolver não sei que questão do município, ele falou que em 15 minutos de conversa ele falou assim, se eu não saísse de lá, eu me tornava janista. Porque era assim, o Jânio era assim, não havia inimigo que ele não conseguisse cooptar com esse magnetismo pessoal, com esse carisma que ele tinha. Mas é isso, é carismático. Tá certo. E obrigado a você, Rodrigo, foi um prazer. Obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo livro. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição. Obrigado mesmo. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!